62. Regressor Instruction. Capítulo 306. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Tudo estaria acabado nos próximos 20 movimentos. Considerando a localização do cavalo que ele moveria e o espaço para onde eu posso fugir, suas tropas chegariam aqui em pelo menos 20 movimentos. Ainda faltava um pouco mais até os 100 movimentos que ele prometeu. Embora eu tenha tentado muito me segurar, ele não passou turnos ignorando a isca lançada antes ou expulsando as tropas. Ele deve estar pensando que só precisa levar o rei. Eu deveria ter acrescentado mais tropas ao rei. As iscas foram lançadas em todas as direções para evitar o aniquilamento das tropas. Não tiveram sucesso. Ele sabe que não será capaz de me acertar em 100 movimentos. Meu dedo. Claro, eu poderia colocá-lo de volta, mas isso não significava que gostasse da dor que vinha com o corte. Não é de admirar que eu queira dar uma surra nesse profissional maluco. Não tive escolha a não ser começar a pensar. Embora eu tivesse suportado o suficiente até agora, a retirada já havia sido bloqueada e ele me apertou em todas as direções. Também havia um limite para deixar o rei para trás, e a maioria já havia chegado ao fim como cavalos de xadrez. Bati meu dedo na mesa e vi que o cara estava olhando para mim. Vendo que ele ainda estava olhando para mim com uma cara calma, ele pensou que eu ainda estava lidando com ele sem sinceridade. A refeição que foi servida alguns minutos atrás agora estava esfriando, e aqueles que assistiam ao jogo voltaram seus olhares para mim. Aqueles que sabiam do jogo e estavam assistindo a partida devem estar contando os lances agora. Merda. Embora eu não tivesse escolha, eu tinha que tentar. Mostrei um sorriso, como se tudo estivesse correndo como esperado. Os olhares de todos se transformaram em curiosidade. Eles estão se perguntando por que fui capaz de fazer essa cara em tal situação. Claro, tudo era apenas besteira e atuação. Jin King também começou a olhar para mim achando divertido porque eu mantinha uma expressão serena. Ele então sorriu de repente. Eu não disse nada, mas mostrei que meu próximo passo seria diferente. Diferente, minha bunda. Estratégia era minha área, mas não meu ponto forte. É constrangedor eu dizer isso, mas meus pontos fortes eram a provocação e a fabricação, a fraude, a chantagem e a guerra psicológica. Nesse tipo de jogo em que você podia jogar cara a cara, havia espaço para esse tipo de coisa. Assim que toquei meu dedo, ele começou a formar um pequeno braço de dragão na mesa. Os rostos das pessoas que me olhavam ficaram maravilhados. Claro, que eles ficariam. Não era uma habilidade muito útil, mas eu nunca tinha visto ninguém que não ficasse surpreso em ver essa habilidade de dragão. Rei. A unidade principal que se movia com o rei foi pega pela peça que usei com minha habilidade de alquimia, e o cavalo começou a se mover lentamente. Mesmo nesse moe, mantive o sorriso no rosto como se Jin King fosse logo ser pego. Eu fiz as tropas que se espalharam pelo centro, e os cavaleiros que ganharam tempo nas planícies também deram meia volta. Foi um movimento bobo e maligno, um movimento que não significava nada. Vamos trabalhem. Se a resposta fosse que ele estava me superestimando, eu poderia fazer isso funcionar. Isso ainda não estava totalmente perdido. As tropas espalhadas e os soldados com o rei também podiam resistir até o fim. O mesmo acontecia com os suprimentos. Não seria o suficiente, mas eu ainda poderia obter coisas que poderiam ajudar o rei. Não foi possível mais produção porque não havia pessoas. Eu só preciso mover os suprimentos que os soldados têm para os cavaleiros. Claro, os soldados morreriam isolados. No entanto, a espada do cavaleiro ainda pode alcançar um outro rei. Eu não tinha a intenção de contra-atacar, mas também não tinha a escolha a não ser esperar que esse movimento sem sentido se tornasse um ataque de gênio que ninguém seria capaz de entender. Foi então que ele me olhou em silêncio. Funcionou? Seu rosto parecia estar se perguntando por que eu fiz esse movimento. Vê-lo lutando por uma resposta foi muito engraçado, falando honestamente. Eu não sabia qual seria seu próximo movimento, mas pelo menos abri espaço para o pensamento. Muita arrogância pode causar dúvidas, então não seria prejudicial ser apropriadamente arrogante. Eu encarei com minhas pernas ligeiramente cruzadas, como se estivesse dizendo para ele descobrir, para aceitar, e ele começou a olhar para o quadro para ver se o movimento que eu fiz estava realmente correto. Eu não disse nada. Não,
Já era desnecessário. Não tive escolha a não ser esperar que republicanos que vieram com ele interpretassem à vontade. Como esperado, um zumbido começou a ressoar. Não achei que ele fosse perder a paciência, mas queria que ele se abalasse um pouco. Dúvida e uma firme determinação eram evidentes em seus olhos. Um lado pensaria que ele deveria ter cuidado com o meu movimento, e o outro lado pensaria que não importava e apenas continuaria jogando. Na luta que estava acontecendo dentro dele, eu não tinha escolha a não ser torcer para ele escolher esperar outro movimento para vencer-se. Finalmente, ele começou a segurar o cavalo na mão. Olhei para o quadro com o coração batendo forte e ele. Feito. Ele escolheu esperar e ver outro movimento. PFFF. Claro, mesmo se eu ganhasse mais um turno, estava claro que eu iria perder, mas pelo menos parecia que eu tinha ferrado com ele. Eu não sabia se ele fingia estar enganado ou realmente estava enganado, mas era inegável que ele se moveu como eu pretendia, de qualquer maneira. Peguei o cavalo novamente com o braço do dragão ainda em forma sobre a mesa. Havia expectativa em seu rosto. Parece que ele está ansioso para ver o que vou fazer a seguir. Claro, não havia nada para mostrar. Foi só um show para ganhar tempo, mas realmente parecia que ele pensava que eu estava escondendo alguma coisa. Só atrasei. Se ele olhasse para trás neste jogo no futuro, provavelmente notaria que eu não tinha nada escondido na manga. Mais uma vez, foi justamente quando levantei o cavalo. Bang! A porta se abriu com um som alto. Não apenas a porta, mas a própria entrada foi completamente destruída. Quando virei minha cabeça rapidamente, vi uma pessoa que fiquei feliz em ver nesse momento. Eihá! Um anjo veio para proteger meus dedos. Porra! Shaeha é a melhor. Claro, não era apenas ela. Park Deokigu e Ansura também estavam presentes, e alguns membros dos Mercenários Vermelhos. Yuno Kazugano. Com os dois olhos fechados, vi um rosto me procurando com urgência. Nunca fiquei tão feliz em ver esse rosto. O que? Jinking ficou surpreso, mas apenas por um breve momento. Enquanto isso, Valentim, que perdia a cabeça sempre que algo sobre a rainha dos mercenários era mencionado, correu em sua direção. O coreano Park Deokigu bloqueou-o. O coreano Park Deokigu saltou para fora com um som de pancada, mas o cara se levantou novamente e correu para o russo. Esse enceto. Eu vou te matar. Você não acha que esse cumprimento não é muito rude? Hein? HMM. Nessa situação repentina, Shaolin retirou seu chicote, e outros republicanos também estavam se preparando para a batalha. Claro, nossos salvadores que vieram me encontrar também tinham veneno nos olhos. Jenkins se levantou e mais uma vez abriu a boca para o russo Park Deokigu. Valentim Alexandro, eu disse que não quero causar problemas. Ponto. Shaeha, já faz um tempo. Já faz muito tempo também, Yuno Kazugano. Eu não vim aqui para receber seus cumprimentos, seu rato. Eu vim buscar alguém de volta. Oh, parece haver um mal-entendido. Nós não perseguimos Lake Leone, um dos 8 assentos do estado, mas, ao contrário, Lake Leone veio aqui. Cale-se. Se você não quer me ver enlouquecer. O motivo pelo qual não estou fazendo nada agora é por causa da dívida que meu querido tem com aquela mulher louca. Eu podia ver Jinking olhando para Shaolin com um sorriso no rosto. Shaolin começou a abrir a boca, mexendo suavemente seu braço. Teve uma vez que impedi essa gorila de enlouquecer em Castle Rock. Provavelmente por causa disso. Sim. Seja qual for o motivo, este evento termina aqui. Oh, Valentim, você ainda é o mesmo. Como você tem estado? Essa vadia. Achei que o rugido entre si eram como um cachorro e um gato. Percebi que a relação do Império com a República definitivamente não era boa. Não só para os continentais, mas também para os estrangeiros, mas não foi agradável ver isso. Se um acidente ocorresse, havia uma grande possibilidade de que Jungaia e eu seríamos os primeiros a ser sacrificados. De acordo com a lei continental, brigas em áreas neutras eram um tabu, e Jinking, assim como eu, não queria causar brigas. Embora eu não pudesse dizer qual lado era superior, o time com Shaeha, Yuno Kazugano e Jungaia não era de forma alguma fracas. A habilidade desse profissional ainda era desconhecida, mas se algo acontecesse, alguém definitivamente morreria. Seja como for,
A primeira coisa a fazer era acalmar a hostilidade que enchia o ar. Com licença, mas acho melhor parar, Jinking. Oh. Ele tinha uma expressão de arrependimento, provavelmente porque não seria capaz de ver meu próximo movimento. Levantei-me com bastante confiança e, claro, ninguém me segurou. Foi porque Jinking segurou a mão que eu estendi. Ele também não queria causar briga aqui, então era certo que isso acabasse aqui. Eira também deixou de lado a tensão quando a atmosfera calorosa de troca de cumprimentos e aperto de mãos foi criada. Eu queria zombar dele um pouco mais, então abri minha boca para ele. Se não acabasse assim, eu teria ganhado a aposta. Claro, era besteira. Teria sido divertido. Ele se curvou antes de se virar para olhar para o tabuleiro mais uma vez. Shaolin Nin, entrarei em contato com você. Eu aposto que posso ficar louca se você não fizer isso. Eu não vou despedir agora por causa daquela gorila, então adeus. Claro, eu agora planejava marcar um encontro com Shaolin. Ao contrário de antes, quando estava ocupado prestando atenção a outras coisas, agora estava interessado na República. Que tipo de cara Jinking era? Quem eram os membros dos 5 tigres gerais da República e algumas outras informações básicas. Enquanto eu estava me despedindo da Shaolin, Jungaian também estava conversando com Jinking, e pude ver que ele havia lhe dado um bilhete. Não tive escolha a não ser perceber que o interesse que ele demonstrou pela primeira vez por Jungaian foi sincero. É impossível gostar dele. Era natural ficar irritado quando alguém tentava colocar as mãos no que eu tinha. Quando eu olhei para ele em silêncio, ela ficou surpresa e correu até mim. O cara que estava apenas tentando se despedir da Jungaian endureceu o rosto por um momento. Jungaian agarrou meu braço com força e eu silenciosamente abri minha boca. Eu tinha que ter certeza de que ela fez o que eu pedi. Você gravou. Você quer dizer o jogo de guerra, certo? Sim. Vou analisar rapidamente quando chegar em casa. Vou mandar o vídeo para Leiji também. Você vai ficar cansada, mas seria melhor ficar comigo a noite toda hoje. Está tudo bem para você? Sim, sim. Claro. Absolutamente. Oh. E eu não gosto que você se dê bem com alguém assim. Você sabe do que estou falando. Eu posso e você não pode. Eu era um hipócrita. Pude ver que o rosto da Jungaian empalideceu ao ver reprovação em meu rosto. A inocente Jungaian parecia pensar que ela tinha acabado de me trair. Regressor Instruction Capítulo 307 NT, PTBR Manual de Instruções de Jungaian. Estou chateado. Eu não estava negligenciando Jungaian, mas na verdade, não estava prestando atenção o suficiente. Eu pensei que, fosse o que fosse que eu fizesse, ela me apoiaria o tempo todo. Claro, esse pensamento permaneceu mesmo agora, mas eu esqueci. De fato, esqueci o valor da Jungaian. Ela era uma maga gênio que Kim Il-sung vinha olhando desde o tutorial. Sua importância é indescritível quando lembrei que seu talento era extraordinário. Até eu, que não podia ver o mesmo futuro que Il-sung via, podia ver isso. Não bastava dizer que ela era um talento enviado do céu. Mesmo aqueles que tinham um talento mágico lendário ou de alto nível não evoluíram tão rápido quanto ela, ou eram tão familiarizados com a magia quanto ela. Entre muitos magos talentosos, o crescimento da Jungaian era incrivelmente rápido e forte. Ela era uma pessoa talentosa essencial para as ameaças futuras que Kim Il-sung conhecia. Ela estava alcançando rapidamente Kim Il-sung, um regressor, com seu talento puro, então isso por si só já era o suficiente para rotulá-la como fora das especificações. Foi apenas um palpite simples, mas Jungaian era uma maga indispensável para o futuro que viria, e ela era um talento suficiente para aqueles que não sabiam disso babarem por ela. Não era lógico que o lado oposto se interessasse por ela igual hoje. Se ela simplesmente parecesse forte, não teria causado nenhum problema. Qualquer um podia ver que ela parecia mentalmente instável e, como não era fácil de lidar, não era de se admirar que ela pudesse atrair pessoas. Mesmo se eu estivesse do outro lado dela, poderia ter certeza de que teria feito todo tipo de merda para tê-la do meu lado. Jinking parecia pensar o mesmo. Absolutamente não. Não havia ninguém em lugar nenhum que quisesse ser roubado seu doce fruto que ele cultivou com todas as suas forças. Na verdade, muitas vezes eu pensei que seria melhor me distanciar um pouco porque o afeto excessivo da Jungaian me sobrecarregava,
Mas quando eu senti que alguém estava tirando nossa preciosa arquimaga, um amor que não existia antes começou a surgir. Certamente seria uma pena. Por um lado, era lamentável que Jenkins estivesse interessado nela. Se fosse outra pessoa, não seria uma má ideia usá-lo como um papel para a extração de informações. De qualquer forma, depois que terminei de falar, ela começou a entrar em pânico. Ela parecia uma garota inocente que não tinha o conceito de empurrar e puxar, e estava preocupada que isso pudesse me fazer odiá-la. N não é assim. Realmente não é assim. Ele estava apenas falando comigo. Eu. Ponto. Eu não sou esse tipo de mulher. De repente, ela explodiu. Eu não sabia de que tipo de mulher Jungaian estava falando, mas se o que eu estava supondo estava correto, eu era realmente um homem assim. Foi incrível vê-la correndo na minha direção surpresa. Não seria ruim tentar aumentar a intensidade um pouco mais, para que eu não pudesse vê-la chorando. Me virei para evitar seu olhar. Ao ver isso, ela fez um rápido trabalho com o bilhete do Jenkins, chegando a usar magia para queimá-lo antes de pisar nele, como se ela tivesse tocado em algo sujo. O fato interessante é que Jenkins estava olhando para a cena e, claro, fez seu rosto se contorcer. Quaisquer que sejam suas intenções, seria estranho se ele não ficasse chateado ao ver algo assim diante de seus olhos. Não toque nisso. Obviamente, mostrei esse tipo de expressão. Jungaian derramou lágrimas enquanto continuava a se defender desesperadamente. Fiquei um pouco envergonhado porque nem mesmo eu esperava uma reação tão exagerada. Sniff. Ike. Eu realmente não sou esse tipo de mulher. Sério. Ike. Eu não estou te traindo ou algo assim, sério. Foi ainda mais emocionante vê-la olhando para a pessoa que fez esse mal-entendido como se ela não gostasse dele, mas eu senti que qualquer estímulo adicional iria acabar com minha consciência, então tive que estender minha mão. Foi sem dúvida fofo vê-la correndo até mim quando viu isso. Olhando para frente, pude ver a adorável equipe de resgate ainda esperando por mim. Eu sei, Ayan. Eu estava apenas dizendo, então você não precisa se preocupar muito. Eu realmente não sou. Ike. Sério. Eu sei. Eu acabei de dizer isso. E com isso, tinha que consertar a atmosfera. Repeti que estava tudo bem, mas ela continuou respirando com dificuldade. Os olhares com raiva enviados a Jenkins permanecem. E com isso encerrei meu negócio que eu tinha com ele. Os republicanos pareciam estar nos olhando até o fim. Não era incomum que eles reagissem assim, já que Eira estava olhando para eles de uma maneira tão assustadora. O primeiro que me cumprimentou foi Park Deukegu quando me movi da República para a equipe do Estado. Talvez graças ao bloqueio do ataque do seu sósia russo, ele não parecia bem. Ainda. Até mesmo ser capaz de continuar em pé é algo pelo qual devemos ficar felizes. Ele caiu terrivelmente, mas ele já havia evoluído ao ponto de poder parar aquele ataque pelo menos uma vez. Você se machucou? Não, Deukegu. Eu acho que é melhor cuidar do seu corpo primeiro do que eu. Você acabou de bloquear um ataque. Bem, eu acho que minhas entranhas estão um pouco torcidas, mas não é grande coisa. Posso sobreviver recebendo o tratamento dos sacerdotes. Ao invés de... Por que você veio aqui, querido? Shaeha interrompeu nossa conversa. Ela parecia irritada, mas talvez ela não gostasse do fato de que eu me coloquei em perigo. Ela também parecia pensar que eu rastejei para dentro da boca do tigre sozinho. Mesmo se eu fosse Shaeha, não acreditaria que entrei por acaso. Foi realmente uma coincidência. Na verdade, há um motivo para eu ter vindo até aqui, mas para explicar é um pouco complicado, levaria muito tempo. Obrigado de qualquer maneira. Na verdade, foi um momento em que eu estava ficando um pouco nervoso. Se esta não fosse uma área neutra, você teria morrido. Não importa o quanto você diga que tem uma pessoa ao seu lado, não é bom vagar por aí muito. Você me entende? Sim. Mesmo à primeira vista, ela não parecia estar de bom humor. Embora a República e o Estado sempre estiveram em disputa, na verdade, eu não esperava que os estrangeiros tivessem um relacionamento tão ruim entre eles. Parecia que as emoções eram profundas o suficiente que eles não podiam nem mesmo ficarem juntos, pelo fato de serem os mesmos estrangeiros. Se eles tivessem se enfrentado no campo de batalha várias vezes, seria natural pensar dessa forma. Mesmo que se dissesse que eles estavam indo bem agora, era difícil para aqueles que lutaram no passado sorrir e se cumprimentar.
Os que entraram recentemente não entendem. Mesmo Yuno Kazugano não parecia muito confortável. Quando fui cumprimentá-la, sua expressão mudou. De qualquer forma, Shaira continuou olhando para os republicanos até o fim. Ela ainda parecia estar de mau humor. Até Jungayan estava andando, sentindo-se um pouco triste, então não havia a necessidade de explicar que o caminho de volta foi bastante sombrio. Acho que vou ficar ocupado. Nesse momento, comecei a me perguntar o que poderia acontecer no futuro. Enquanto o problema com a República flutuava na superfície, eu sabia que precisava reunir algumas informações. O primeiro era descobrir se eles eram realmente nossos inimigos. Traço. NT, Ansora. Por favor, deixe-me ir como se nada tivesse acontecido. Apóstrofo. Não gostei de vir aqui desde o início. Eu me sentia como se todos os dias passasse por alfinetes e agulhas. Havia algo sinistro desde o início, mas vendo a maneira como estávamos voltando, eu não tive escolha a não ser repetir os mesmos pensamentos. Instrutor Lei Keong, não, o vice-mestre da guilda Lei Keong também era um fardo, e eu tremia. Só de pensar que o mesmo acidente da última vez poderia acontecer me fazia estremecer. Quando olhei para o lado, vejo um Gaianin, que manteve o mesmo rosto nos últimos dias. Um rosto rígido. Compreendi muito bem por experiência própria que esse rosto significava que ela estava prestes a explodir. Só de olhar para ela, eu senti como se minha bexiga estivesse fazendo cócegas, então eu tive que me virar para a pessoa que eu achava que era a mais segura. Ele era o único que poderia me proteger se algo acontecesse. Eu tenho algo no meu rosto. Não. Agora que penso sobre isso, como estão as coisas que Yungnin pediu? Não há nenhum problema, por enquanto. Mesmo que a Rainha Pristina ainda seja um pouco firme, o vice-mestre da guilda parece ter pensado que isso levaria muito tempo. Recebi ordens para não me mover muito. Entendo. Há uma razão pela qual Yungnin trouxe você. Percebi desde o momento em que ele me pediu para trazê-la, mas parecia que ele estava tentando confiar os assuntos administrativos também. Não é verdade, Ayan? Assim. No entanto, ele também parecia estar zelando por Jungayan. Ela parecia um pouco nervosa por um motivo diferente do meu, mas ela estava mostrando abertamente que estava de mau humor, e não era lógico ela estar tão inquieta, já que continuava chorando mesmo enquanto comia. A atmosfera lembrava uma casa que estava de luto. Quando me lembrei da causa de tudo isso, um sentimento de ódio começou a vazar de um lado do meu coração. Por favor, por favor. Era o mesmo agora. Os olhos de Jungayan estavam cheios de lágrimas desde a manhã, mas não senti pena dela. Eu estava com muito medo. Porque me lembrei do primeiro encontro com ela. Ei, Ayan, não se preocupe muito. Eu realmente não sou esse tipo de mulher. E que? Yungnin disse que ele estava apenas dizendo. E ele realmente não se importa. Ele não tem tempo para estar com você porque está sempre ocupado. Ocupado. Mas não é só você, mas também Sora, e eu não vejo Yungnin há anos. Até a rainha mercenária e a xamã disseram que fazia muito tempo que não faziam uma refeição com ele. Talvez, do seu ponto de vista, não seja natural que ele queira saber mais sobre a República enquanto estamos aqui. Posso garantir, não sei que erro você cometeu, mas não foi por sua causa que ele não esteve aqui recentemente. No passado, não importa o quão ocupado ele estava, ele sempre me abraçava, mas, daquele dia em diante, é tudo imaginação sua. Na verdade, não parece muito diferente para mim. Em vez disso, sinto que ele está prestando mais atenção em você. E parece que você está exagerando um pouco. Mas, eu queria que essa previsão estivesse correta. Se fosse esse o caso, eu teria conseguido dormir relaxador. No entanto, também sabia que era impossível resolver as coisas tão rapidamente. É tudo por causa daquele cara. E ele disse que iríamos ter um encontro. Ele não disse mais nada desde aquele dia. A data foi cancelada também. Não é realmente sua culpa. Eu não sou esse tipo de mulher. Aquele cara o fez entender mal. Parece que. Ponto. A expressão em seus olhos começou a ficar cada vez mais estranha. Minha mente voltou ao passado. Por favor, não faça isso. Por favor, vamos ficar em paz. Apóstrofo. Eu não sabia o que ela estava pensando,
Mas o rosto de Jungayanin estava piorando lentamente. Por favor. Por favor. Por favor. Regressor Instruction capítulo 308. O que eu faço? Minhas pernas tremiam, quase inconscientemente. Devo fugir. Apóstrofo. Não era estranho pensar isso. Deokigu não parecia ter notado algo estranho ainda, mas eu, que já tinha visto ela assim antes, sabia muito bem o que isso significava. Parecia que o objetivo da conversa não combinava. Era assustador ouvir sua voz continuamente murmurando baixinho. Eu não sabia o que era, mas era natural pensar que ela estava enterrada em um pensamento. O atual vice-mestre da guilda, Lake Leone, estava muito ocupado. Ele já estava ocupado por causa da coisa com o país neutro, e ainda os republicanos interferiram. Era natural para ele ter muitos caminhos em mente. A situação tinha ficado tão grande para ele que até me confiou algumas coisas simples, então não havia a necessidade de explicar o quão ocupado ele realmente estava. O problema era com Jungayan e a maneira como ela aceitava isso. O que diabos ele disse? Apóstrofo. Eu não sei o que aconteceu ou o que ela ouviu porque ela não saiu para encontrar o vice-mestre da guilda, mas olhando para a reação dela, parecia que ela havia sido repreendida, sendo questionada se ela o havia traído. É uma hipocrisia completa. O fato do relacionamento do vice-mestre da guilda com as mulheres não ser tão limpo era o fato de que não apenas Lindell, mas também o Estado, todo mundo sabia. Eu só me perguntei como ele disse isso sem piscar. Ela acha que é tudo culpa daquele cara. Não apenas a data inicialmente agendada foi repentinamente cancelada, mas a recente redução drástica do tempo juntos me fez sentir como se ela estivesse entregando todas as causas a ele. Ela apontou a flecha para um dos 5 tigres gerais da República. Claro, era apenas uma previsão. No entanto, era natural me tornar sensível a cada ação de Jungayanin do meu ponto de vista, esperando que uma grande coisa não acontecesse. Eu queria sair com pressa, mas minhas pernas não se moviam. Surpreendentemente, foi Deokigu quem foi o primeiro. Oh, é hora de treinar. Eu tenho que sair primeiro. HMM. Vejo você à noite. HMM. Tão baixo isso. Eu não sabia dos detalhes, mas ele achava que estava fora da linha dos casos que ele poderia cuidar. Eu confiei nele. Eu queria sair, mas meus pés se recusaram a se mover. Em vez disso, minhas pernas começaram a tremer e meu corpo tremia como estrabismo. Com o suor frio que continuava escorrendo, mordi meus lábios com força e tentei me distrair o máximo possível. Estrabismo é um distúrbio em que os olhos não olham exatamente na mesma direção ao mesmo tempo. O que posso fazer? Ponto de interrogação. O que eu posso fazer? E se Opa continuar me odiando? Era difícil dizer se ela estava falando sozinha ou comigo. Então, obviamente, eu já havia passado por uma situação semelhante antes. Seja qual for o caso, a resposta certa era levantar e sair desse lugar. No momento em que movi meu corpo enquanto batia na minha perna teimosa, de repente senti ela apertando minha mão. Ah! Soltei um grito refletidamente, meu coração disparou, mas o corredor ainda estava silencioso. Então, o que você acha, Suraci? O que devo fazer? Não me pergunte. Ike. Eu não quero ser odiada pelo Pá. Ele deve estar pensando que eu sou uma mulher que gosta de ir a qualquer lugar. Ike. Não é você. É ele. Ele que está fazendo isso. Tive que engolir as palavras que vieram até minha garganta. Eu não poderia prever o que aconteceria se eu cuspisse isso. Com o máximo de coragem possível, virei a cabeça e o que vi foi uma mulher com um olhar ansioso enquanto enxugava lágrimas. Eu não deveria me sentir assim, mas comecei a sentir um pouco de pena dela. É o certo confortá-la. Por enquanto, essa era a resposta certa. Como Deokigu-opa disse, está tudo bem. Ele não pensa assim de você. Parece que ele estava apenas dizendo. E porque na verdade ele está muito ocupado. Esses seus olhos definitivamente pareciam um pouco diferentes do normal. E que ele simplesmente parecia me odiar. Você deve ter se enganado. Sim. Mesmo quando ele está comigo, ele fala muito sobre Jungayanin. Que você é gentil, bom, e ele sempre diz. Você é quem ele ama. Mesmo. Ah. Você alguma vez falou com o Opa? Claro. Não estávamos sozinhos. Sim. Não estávamos sozinhos. Deokigu também estava junto com nós. Sim.
Não poderíamos estar sozinhos. Sim. Ah, entendo. E, quer ele tenha dito isso ou não, não é bom ter ouvido o que ele disse. O quê? O que há de bom nisso? Apesar de ter só uma curta conversa, meu corpo tremia. Havia a possibilidade de que eu caísse no inferno com um movimento errado. É perigoso. Em particular, a história que conversei com o vice-mestre da guilda Lake Lyon tinha espaço para mal-entendidos. O que exatamente o vice-mestre da guilda disse? Ele não gosta. E que fale com pessoas como ele. Sim. Isso é bom. O que há de bom nisso? Não olhe para mim. Por favor. Por favor. Isso significa que ele está com ciúmes. Com ciúmes? Sim. O vice-mestre da guilda Lake Yong não quer ver você falando com outros homens. Definitivamente. Se ele não gostasse de você, ele não se importaria. Não importa o que você fez com aquele cara. Se ele disse isso, significa que ele é possessivo. É uma coisa boa. E isso significa possessivo? Sim. O pai ficou com ciúmes? Não tenho certeza porque eu não estava lá, mas Opa estava com ciúmes. Sim. Opa estava com ciúmes. Sim. Ele quer me possuir. Sim. É isso mesmo. Eu disse a coisa certa? Eu pensei sobre isso, mas não consegui descobrir nada. Por enquanto, ela parou de chorar. Ela estava tão animada que meus nervos dispararam, mas minha respiração ficou cada vez mais confortável quando vi o rosto ansioso de Jungaian. Eu realmente disse a coisa certa? Mas o problema é que eu continuava me sentindo ansiosa. Não sei porquê, mas uma ansiedade não identificada brotou no canto do meu coração. Siu. Ela percebeu que o vice-mestre da guilda estava com ciúmes, mas se ela tentasse fazer a mesma coisa novamente, e acabasse sendo realmente odiada. Se isso acontecesse mais uma vez, e mais uma vez viesse a gemer e chorar, aí a flecha pode ser apontada para mim. É por sua causa SS Sora. É por causa Sora. E que eu realmente não queria fazer isso. É tudo culpa sua. Apóstrofo. Quando imaginei Jungaia me apunhalando com uma faca dizendo isso, comecei a pensar que não era a coisa certa. O que quer que eu dissesse, seria um inferno depois disso, mas pelo menos eu queria evitar as flechas na minha direção. Eu posso realmente morrer. Da última vez, sobrevivi porque tive muita sorte. Não, era melhor morrer do que passar por isso mais uma vez. Eu vinha procurando a felicidade aos poucos recentemente. Ah, sim. E essa pessoa deve ter tido má intenção. Sim. Más intenções. O vice-mestre da guilda tende a ver bem as pessoas, então ele deve ter notado que essa pessoa tem uma ideia diferente. Ele realmente não se importa com Jungaian falando com outros homens. Ele deve ter tido algo diferente em sua mente. É por isso que ele estava chateado. Ah, entendo. Sim. Claro, isso não significa que tudo o que estou dizendo está certo, mas acho que provavelmente está. Em vez de ser culpa de Jungaianin. Né? É por causa daquela pessoa má, né? Sim. O que eu faço? Sim. Tenho que provar que só tenho opa. Tenho que provar que não me importo com aquele bandido tanto quanto um grampo de cabelo. Você não tem que provar isso. Opa deveria saber que eu não sou esse tipo de mulher. Sim. Certo. Ele não. Já sabe? Mas ele precisa saber um pouco mais. Ciúme é bom, possessivo é bom também, mas eu odeio ele me olhando assim. Eu vou. Sim. Eu só tenho opa. Temos que provar nossa inocência. Porque ela disse que ele era uma pessoa má. Sim. Não é minha culpa, nem do opa. Comecei a sentir que o ar estava lentamente ficando mais pesado. Sim. Não é. Por causa de Ayanin. É por causa daquela pessoa, certo? Se você tiver que encontrar alguém culpado. Pode ser, mas eu só tenho opa, mas ele falou comigo sem motivo e fez com que ele tivesse uma dúvida inútil. Ele o fez o opa olhar para mim como uma mulher estranha. Portanto, é correto que a culpa é dele. Isso não teria acontecido se não fosse por ele. Foi ele quem interrompeu o nosso encontro. Naquele tempo, porém, o clima era bom no início. Poderíamos jantar juntos, e poderíamos ter nos tornado formalmente. Sim. Mas perturbaram nós. Ah, isso. Nos incomodaram. Nos incomodaram. Não foi o suficiente para interferir,
Então ele demorou com algo irracional. Apenas pense nisso. Na verdade, era perigoso. Meu precioso Opa poderia ter morrido por eles. Essas são as pessoas de que ele não precisa. E eles são pessoas perigosas. Está errado. Era assustador vê-la resmungar sozinha. Achei que fosse ficar enjoada. O rato na frente do gato não ficaria mais assustado do que isso. Sim. Não é apenas aquela pessoa. Aquela mulher parecia gostar de Opa também. Até o grandalhão apontou o punho para Opa. Apenas pense nisso. São essas pessoas que o mantêm ocupado. Se não fosse por essas pessoas, teríamos sido capazes de sair todos os dias. Porque eles vêm para Laios e fazem as pessoas se sentirem desconfortáveis. Eles deveriam estar presos. Na República. Esses idiotas. Esses idiotas. Há muitos lugares que ainda não fui, e há muitas coisas que quero fazer. Deokigu também disse que essa viagem era uma oportunidade. Eles arruinaram todas essas oportunidades. Tudo. Eles estragaram tudo. P. Por favor. Eu tenho que me livrar deles. Eu tenho que matá-los. Me ajude. Eu tenho que matar. Eu deveria ter ficado um pouco mais forte. Porque essas pessoas também são fortes. Por favor. Por favor, me salvem. Não só meu corpo estava tremendo, mas comecei a sentir que minhas nádegas estavam ficando úmidas. Lágrimas escorreram com meus olhos fechados. Eu sabia que não era o alvo dessa raiva, mas minha boca continuava pedindo ajuda. Os pesadelos que senti antes começaram a vir à minha mente. A voz de Jungayanin, que foi ouvida enquanto murmurava sem saber do meu pedido de ajuda, foi desaparecendo lentamente. A sala se acalmou. Ela foi embora. Assim que esse pensamento esperançoso entrou em minha cabeça, uma voz falou para destruí-lo. Soresi também pensa o mesmo, certo? Claro, eu não tive escolha a não ser concordar com suas palavras. Regressor Instruction capítulo 309. É sem dúvida desagradável que a situação esteja mudando. É algo que preparei. Desde o momento em que vim para cá, sei que tinha que arranjar tempo para isso, mas o trabalho ficou mais complicado do que eu pensava inicialmente. Na verdade, esperar resultados em menos de uma semana depois de chegar aqui era pior do que a mentalidade de um ladrão. Olhando para Pristina gentilmente evitando minhas sugestões ou perguntas, pensei que talvez essa proposta de aliança em si já era problemática. Muito cedo. Apenas uma semana se passou desde então. Como o outro lado também estava ciente de nossa intenção, era natural que fosse necessário fazer um trabalho com antecedência, ao invés de agir abertamente. Até Ansora estava trabalhando duro, e eu também passava a maior parte do meu tempo com o povo de Laios, então seria correto pensar que eu estava lançando as bases por enquanto. Bastardos republicanos. Tão irritantes. Era óbvio porque eu tinha ficado tão nervoso com algo que não precisava estar ansioso. O fator de ansiedade que todos conheciam não era outro senão a existência da República. 3 dos 8 assentos do Estado estavam presentes e aqueles que poderiam ser considerados importantes figuras da República também visitaram Laios. Seria bom se eles simplesmente passassem aqui para turismo, mas isso era algo impossível de se esperar. Tive que pensar que eles queriam outra coisa e que talvez o que eles queriam não fosse muito diferente do que nós queríamos. Uma aliança com Laios. De certa forma, eu poderia dizer que era um tipo de trabalho que ocorreria todos os anos, mas desta vez parecia que a escala tinha ficado muito maior. Como tal, foi um indicador de que a situação no continente era instável, e não havia necessidade de explicar a importância deste evento. Se Laios e a República formassem uma aliança, seria uma grande perda para o Estado. Como o Estado já havia alcançado muitos resultados, seria lamentável não agirmos agora. Absolutamente. Não queria perder os benefícios que poderia colher deste lugar. Já havia sido decidido que eu estava ocupado com todas as questões importantes levantadas. Graças a isso, cada dia se tornou muito mais cansativo. O dia começaria com um encontro com Pristina e outras pessoas do país neutro. Não era grande coisa, mas também havia me encontrado com estrangeiros que moravam em Laios e conversei sobre o fornecimento de poções que fiz, todas produzidas no estado. Ao propor um contrato suficiente para satisfazê-los, falei sobre os benefícios que poderíamos compartilhar se Laios se juntasse ao estado. De certa forma, daríamos a eles dinheiro suficiente que pudesse ser chamado de agrado e, claro, um contrato com essas boas condições ainda não foi implementado.
Em vez de eu recusar, o país neutro não gostou desses contratos e estava ciente de que, se havia algo para receber, deve haver algo para dar. A vigilância deles é grande. Falaram que deram boas-vindas aos convidados, mas a República e o Estado foram, de facto, hóspedes indesejáveis para Laos. Eles esperavam manter sua posição como um país neutro, em vez dos ganhos imediatos. Então, de certa forma, era como falar com uma parede de tijolos. No entanto, como não havia nada que eu pudesse fazer além de tentar continuamente, era melhor lançar o máximo de bases possível do ponto de vista do Estado. A República pode estar em uma situação semelhante. Era impossível implementar estratégias diplomáticas extremas, pois sabíamos que o lado oposto estavam hospedados em Laos. Embora estivéssemos em uma posição em que não podíamos confirmar o que cada força estava propondo e como estava se movendo, não precisávamos ver para saber. Na verdade, eu deveria ter descansado e me concentrado em conversar com os Laos. Como havia muitas questões complicadas, tive que pular todas as programações com Jungai Al-Shaiha. Mandei imediatamente o conteúdo do jogo contra aquele profissional para Leiji e para ela analisar com Max os padrões e hábitos. Eu tinha que encontrar uma maneira diferente de superar isso. Acho que ainda é difícil com o meu nível. Você também sentiu, mas no começo parecia que ele estava pegando o leve. Acho que também não posso usar como dados. Claro, é melhor ter do que não ter. Por enquanto, vou continuar simulando. Honestamente, não estou confiante. Essa foi a mensagem que tive depois que Leiji e viu o vídeo que enviei. O fato de uma pessoa capaz como Ji admitir isso me deixou nervoso. Isso era ainda mais difícil do que o plano de propaganda de guerra. Era sobre os perigos do inimigo. Originalmente, eu já havia confirmado que os 5 generais tigres eram fortes, mas o que eu realmente vi foi mais do que tinha ouvido antes. O russo Park Deokegu parecia ser uma combinação do coreano Park Deokegu e Shai-Ha, e eu nem preciso falar nada sobre Shaolin. O mesmo acontecia com Jin King. Ele não apenas tinha um alto poder mágico para ser considerado um gênio absoluto, mas também tinha uma habilidade física tão boa que também poderia ser considerado um espadachim mágico. Pessoalmente, foi um pouco chocante que eles fossem mais fortes do que os restantes dos 8 assentos. Se os níveis dos outros republicanos fossem inferiores a eles. Eles são mais fortes. Ponto de interrogação. Você disse que eles são mais fortes do que eu, certo? Não é conhecido publicamente, mas não faz diferença. Sendo mais precisa, sou a mais fraca entre os 5 republicanos. Não, de certa forma, você pode pensar que sou como Valentim. Não lutei antes com os outros e não posso avaliar o quão fortes eles são apenas com essas especificações, então não tenho certeza, mas estou apenas dando um palpite. HMM. Quero dizer, exceto pelo nosso mago. Posso dizer que ele está em segundo lugar na hierarquia, mas ele é um mago, então é difícil medir. Uma coisa é certa, nosso número 1 é muito forte. Você provavelmente ficará surpreso se o vir. Mas você não está sendo muito explícito. Não tenho certeza do que você está falando, Shaolin. Claro, você quer. Eu entendo que você deseja informações. Mas posso ver que você só deseja fazer esse tipo de perguntas. É apenas a sua imaginação. Bem, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Trata-se mais de trocar informações. Esse não é o tipo de troca de informações que eu queria. É um encontro entre uma mulher e um homem. Claro, não quero falar dessas coisas sérias. Estamos até jantando em um bom restaurante com uma taça de vinho. Você me deve muito, e acho melhor pensar no meu humor pelo menos um pouco. Claro, eu sou realmente grato por sua ajuda antes, mas há também nossa situação atual. E faz apenas alguns dias desde que nós dois começamos a nos ver. Enfim, HMM. Agora é a sua vez. Então uma pergunta, o que você acha de mim? No geral, passar um tempo com Shaolin dessa forma já era um problema confirmado. Eu precisava de informações e, como ela disse, tinha uma dívida a pagar. Ela é ousada. Eu não sabia se era porque ela ainda era imatura, mas ela foi mais aberta do que eu pensava. Claro que Shaolin seria assim. Ela tinha 22 anos quando a vi pela primeira vez. Levaria um bom tempo para ela atingir a maturidade, então ela deve ter sido ativa na metade ou no final da adolescência. Seu talento era realmente extraordinário, e ela teria assumido todos os tipos de expectativas,
Desde cedo, por o caminho para a elite. Até seu rosto era muito atraente. De certa forma, ela era definitivamente um tipo diferente das mulheres que eu tinha visto até agora. Era uma palavra semelhante, mas ela tinha uma impressão mais forte de sexualidade do que de sensualidade. Ela tinha uma impressão feroz como a sequestradora de pessoas Shalia, de quem eu nem lembrava mais o rosto, mas ela era sexualmente atraente de uma forma que não podia ser explicada. Com um corte lateral profundo do vestido chinês que ela usava, assim como os longos cílios e dedos, rosto avermelhado e os olhos que estavam olhando para mim, e até mesmo suas ações, pude sentir uma forte sensação de tentação. Tive pena da Jungayan, mas era impossível comparar com sua sedução contínua. Isso não significa que eu não faria o meu melhor para arrancar informações dela, no entanto. É loucura. Isso pode ser uma armadilha. Se eu for fisgado com sucesso, eu posso morrer. Em outras palavras, ela não era o que parecia ser. Ao vê-la agora, ela parecia normal por fora, mas eu sabia melhor do que ninguém que ela não era. O primeiro lugar que a conheci foi no mercado negro, e não apareceu, mas o temperamento em si era muito cruel. Kim Sung também a tratou como uma vilã, então era óbvio que ela estava fazendo na primeira linha. Para resumir, passar um tempo com ela não era diferente de querer ser encontrado na manhã seguinte como cadáver. Eu acho você bonita. Honestamente, estou interessado. Que bom. De que maneira? Não sei. Não sei exatamente o que dizer. Ah, o que você pensa de mim? Isso é uma pergunta. Sim. Posso ser um pouco honesta. Sim. Claro. Ponto. Ponto. Você parece muito atraente sexualmente. Não tive escolha a não ser tossir. Não era porque ela estava pensando a mesma coisa que eu, mas porque eu estava envergonhado por ela ter dito isso de forma tão direta. Eu geralmente não tenho essa sensação. É muito estranha. Na verdade você está um pouco longe do meu tipo. Você continua me deixando nervosa. Parece que um doce mel está pingando de você. Você pode entender se eu explicar assim? Seu corpo parece ter um cheiro doce e seus lábios parecem ter um pouco de néctar neles. HMM. Não sei se você parece assim aos olhos das outras pessoas, mas é engraçado, pelo menos, para mim. Não achei que Shai e Hyunjung me viam como Shaolin descreveu. Bem, se é um elogio, obrigado. Claro, é um elogio. Embora a expressão fosse longa e vulgar, eu quis dizer que estou atraída por você como mulher. Eu podia ver seu sorriso malicioso. Eu não sabia se era minha imaginação, mas eu senti como se ela estivesse mordendo os lábios por algum motivo. Foi quando uma sensação de mal-estar cresceu dentro de mim. O que? HMM. O que é aquilo? O problema não veio dela. Em vez disso, um pouco longe deste lugar, o chão começou a reverberar e eu podia sentir um poder mágico inimaginável vindo de cima. Merda. O que é isso? Eu podia ver uma grande concentração de magia caindo nos arredores da cidade. Regressor Instruction capítulo 310. Mesmo que eu tenha esfregado meus olhos, eu ainda podia ver a mesma coisa na minha frente. Não é um sonho. Certamente, uma grande esfera vermelha escura estava caindo do céu. O que é aquilo? Shaolin também estava confusa. Ela olhou pela janela e murmurou para si mesma, e parecia ainda mais confusa do que eu. Era óbvio porque ela tinha tal expressão. Lá. O lugar onde a magia desapareceu era o lugar onde viviam as pessoas da República. Isso é loucura. Estrondou. Com um alto estrondo, um enorme poder mágico começou a atingir a magia protetora que protegia a cidade. As pessoas que comiam conosco gritaram com a cena ridícula. Com um som crepitante, a magia básica que protegia a cidade foi quebrada, e o enorme poder mágico foi sugado para dentro rapidamente. Tudo isso aconteceu em poucos segundos. Surpreendentemente, o impacto não atingiu aqui. Eu não sabia que tipo de magia era, mas parecia ser um tipo de magia direcionada apenas para o ponto-alvo exato. Não era um tipo de elemento. Havia algo como magia negra, mas eu não conseguia sentir. Uma expressão simplesmente engolindo espaço seria apropriada. Era uma quantidade grandiosa de poder mágico com alta densidade. Isso é loucura. Loucura. Não admira que eu tenha ficado mais surpreso do que os dinossauros assistindo à queda dos meteoros. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas me perguntei se seria melhor fugir daqui agora mesmo.
Não sabia o que os outros iriam pensar, mas pelo menos do meu ponto de vista, foi como um desastre natural que eu não conseguia entender. É realmente um desastre natural. Cá. O som que ouvi pela primeira vez na vida começou a soar em meus ouvidos. A esfera que caiu em determinado lugar girou ferozmente e ocupou todo o espaço. Não havia nada nela, deixando apenas uma seção organizada que parecia como se um papel tivesse sido grampeado. Mesmo em outros lugares, o poder mágico vermelho escuro estava caindo. Não era um número que pudesse ser tão grande, mas é o suficiente para transformar a cidade em um abismo. Como se aquela coisa tivesse sorte, engoliu a maior parte dos minerais rapidamente. O único lugar em que essa coisa atingiu diretamente. Cá. Depois que a série de sons ficou cada vez menor, comecei a ver uma paisagem que nunca tinha visto com magia. Como isso pôde acontecer? Não, o que é isso? Admito que a magia era uma ciência que nem eu conseguia entender, mas não conseguia acreditar no que estava vendo com meus próprios olhos. Se eu não tivesse sentido magia artificial, teria pensado que não era magia. Eu teria concluído que era um dos fenômenos naturais peculiares que estava ocorrendo no continente como uma tempestade mágica. Eu não fui o único que ficou sem palavras nesta situação ridícula. O restaurante agora estava em silêncio. Começando com o choro de um bebê ouvido de algum lugar, todos começaram a correr para fora. Claro, eu e Shaolin também. Eu tenho que ir. Eu irei com você. Ela pareceu estar pensando por um momento, mas eu pude vê-la sentindo. Ela deve ter pensado que estaria tudo bem se eu fosse também. Ao sair imediatamente do restaurante, pude ver a paisagem envolvente enlouquecer. Pude ver investigadores de Laios correndo, e monges e ascetas procurando por qualquer pessoa ferida. Magos que saíram atrasados também apareceram. É louvável que eles tenham respondido mais rápido do que eu pensava, mas o nível dos magos aqui é baixo. Era difícil esperar que descobrissem alguma coisa. Talvez o máximo que pudessem fazer fosse controlar os arredores e fingir que estavam fazendo algo. Enquanto isso, civis corriam em todas as direções. Na verdade, os seguidores da Shaolin mostraram reações semelhantes a eles. Parecia que todos eles não sabiam como lidar com isso. Eu também não era muito diferente deles. Eu tinha que me preocupar com o segundo atentado agora. Foi por isso que fiquei ao lado da Shaolin. Fomos para o lugar onde a primeira magia caiu rapidamente. O que? Depois de chegar ao local, tive uma visão magnífica. Todos devem ter morrido. Eu não sabia o que aconteceu com as pessoas lá dentro, mas aposto que eles não puderam nem mesmo resgatar os corpos daqueles que foram diretamente atingidos. O profissional e o grandalhão estão mortos. No entanto, vendo algumas pessoas reunidas, parecia que meu desejo não havia se tornado realidade. Ao passar pela multidão, vi o profissional e o grandalhão que tinha visto alguns dias atrás. Apenas 3 lacaios sobreviveram. Todo o resto morreram. Eu não sabia como eles conseguiram sobreviver a essa bagunça, mas fui capaz de acenar com a cabeça quando vi o braço do grandalhão sendo girado em uma direção inexplicável. Ele deve ter salvado o profissional. Merda. Ah, droga. Ele estava tossindo enquanto era tratado por vários sacerdotes. Ao receber imediatamente a magia de cura, eles poderiam salvar seu braço, mas parecia que ele precisava de um pouco mais de tempo para recuperar seu corpo inteiro. Por um lado, achei incrível ele ter sobrevivido a tal coisa, mas parecia que ele foi longe demais. Jenkins estava olhando a situação enquanto acalmava os outros. Parecia que ele estava fazendo sua própria análise. Não fui eu quem causou tudo isso, mas comecei a ficar ansioso por algum motivo. Eu estava me perguntando se isso. Posso garantir que não tem nada a ver com o estado desta vez. Ponto. Ponto. É verdade? Sim. Desta vez, eu não tinha nada do que me envergonhar ou mentir. Shaolin, olhando para mim em silêncio, balançou a cabeça lentamente. Ela parecia ter entendido que eu não era estúpido o suficiente para fazer algo assim. Lançar um ataque contra a República em um país neutro é extremamente um descuido. Não havia uma única razão pela qual nós estaríamos aqui para formar uma aliança com Laios, fazer algo assim. Claro, eu ficaria muito grato se eles pensassem assim também, mas eles podem me segurar e distorcer minhas palavras. Se eles quisessem distorcer minhas palavras, eles poderiam fazer isso de qualquer maneira. Primeiro,
Eu precisava encontrar uma solução. Embora estivéssemos juntos, tive que abrir minha boca com pressa. É melhor ir conversar com eles, Xiaolin. Eu tenho que olhar para a situação separadamente também. Sim. Eu também acho melhor. Antes que aquela grande fique zangada novamente. Só saberemos o que aconteceu depois de averiguar, mas agora, eles não têm escolha a não ser duvidar de você. Por favor, entenda isso. Sim. Claro. Entenda, minha bunda. Espero que eles não inventem um cenário. A probabilidade era baixa, mas não impossível. Vou indo. Tudo bem. Depois de falar comigo, Shaolin se aproximou do Jin King e Valentim. Eu os ouvi conversando, mas não consegui ouvir com clareza. Eles contatariam a República imediatamente, e uma equipe de investigação seria enviada imediatamente. Claro, pensei que o Estado também mandaria uma equipe de investigação. As pessoas de Laios não seriam capazes de impedir a entrada no país um grupo poderoso com o nome de Grupo de Investigação. Lentamente, a situação se tornaria mais complicada. Deve ser um absurdo do ponto de vista deles, mas o caso já havia acontecido e não poderia mais ser revertido. A esta altura, a rainha de Laios pode estar com dor de cabeça. Quando olhei para trás novamente, vi aqueles que já controlavam o acesso de outras pessoas e comecei a investigá-los. À primeira vista, parecia que não havia nada de errado com a equipe estadual, mas como era um assunto delicado, tenho que investigar. Se fosse Jungaian, ela poderia descobrir algo. Merda. Merda. Eu falei em voz alta. Sem perceber, os palavrões continuavam a sair da minha boca. A suspeita começou a tomar conta dentro de mim. Não foi ela, certo? Não. Não pode ser. Jungaian não poderia ser a culpada. A motivação também é incerta. Já estava previsto que ela causaria algum acidente a partir do momento em que atingiu 99 de poder mágico. Embora ela estivesse sendo reprimida por Shaira agora, o fato de que Jungaian poderia fazer loucura a qualquer momento não mudou. Ela estava muito quieta ultimamente, mas por causa disso, eu me sentia ainda mais ansioso. Desde o incidente com o povo da República, eu não a via há algum tempo. Claro, nos encontramos ocasionalmente e passamos um tempo, mas eu não tinha certeza ser o suficiente. O encontro foi arruinado, e nós até tivemos um estranho mal-entendido, então se ela pensasse que era tudo por causa dos caras da República, ela poderia facilmente tomar medidas extremas. Quero dizer, a menos que não houvesse ninguém para impedi-la. Não. Talvez não. No entanto, dentro do meu bom senso, o número de pessoas que poderiam demonstrar esse tipo de magia é limitado e, claro, a prioridade número 1 era Jungaian. Era ela. A ideia de que não era hora de encobrir os outros despertou de repente. Por enquanto, não tive escolha a não ser ir para o acampamento do Estado. Merda. Droga. Droga. Enquanto corria com pressa, vi aqueles que estavam nas proximidades. Não havia nenhuma maneira que eles não tivessem saído depois de toda essa confusão. Eles estavam muito bem estabelecidos e o acesso era controlado de forma que nem mesmo os Laios pudessem se aproximar. Não sabia quem tomou essas medidas, mas a decisão foi perfeita. Assim que joguei meu casaco e entrei, os membros da guilda Mercenário Vermelho me guiaram, e os magos que vieram com Yuno Kazugano também estavam perseguindo o poder mágico coletando fragmentos caídos. Você está atrasado, querido. Onde você estava? Você viu a magia caindo? Sim, eu vi. Eu olhei para a situação de outro lugar. Esta. Não, espere, apenas no caso, eu tenho que perguntar primeiro. Você fez isso? Não. Eu não estou relacionado a isso. Tem certeza? Sim. Realmente não fui eu. Não sei porque ela me perguntou se eu fiz isso, mas Shaira sentiu por enquanto. Parece que ela pensou que eu tinha feito algo. Shaira tentou me dizer algo, mas desta vez eu não tive escolha a não ser interrompê-la. Porque não era ela que estava alerta neste momento. Você viu Ayan? Nuna. Lá está ela. Ela disse, balançando a cabeça como se entendesse o significado da minha pergunta. Enquanto movia meu olhar ao seguindo seu dedo, pude ver Jungaian trabalhando duro na investigação de costas para mim. Você não fez isso, certo? Como ela não veio até mim sem dúvida era suspeito. Chamei Jungaian e ela começou a virar a cabeça com uma expressão ligeiramente nervosa. Por favor,
Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.